Agora vejamos como realizar a operação de união de conjuntos, né? A definição diz o seguinte: a união de dois conjuntos A e B, que a gente vai indicar por A união com B, este é o simples de união, ok? Esse daqui. É o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B, ou seja, não importa agora se ele pertence apenas aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ele pode ser um elemento que pertence aos dois ao mesmo tempo e a um ou outro conjunto isoladamente, né? Essa definição a gente pode escrever da seguinte forma: a união com B é igual a x, tal que x pertence ao conjunto A, ou x pertence ao conjunto B. Essa é uma outra notação para a nossa definição. Vejam que a diferença dessa notação aqui da união para a interseção é a presença do nosso conectivo OU. Aqui nesse caso tem o OU e lá na interseção é o conectivo E. Ok? Então, quando vocês verem, né, esse conectivo OU, certamente é uma operação de união que deverá ser realizada. Exemplos. Nós temos aqui o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, que é igual a 6 e 7. Então, quando a gente for realizar a união desses dois conjuntos, que gerará um novo conjunto, basta simplesmente adicionar esses elementos nesse novo conjunto. Então, nós temos que o conjunto A união com B será formado pelos elementos 1, 2, 3, 6 e 7. Agora, a gente tem que representar isso também por meio do diagrama de Venn, né? Como nesse caso aqui, vocês podem observar que os dois conjuntos eles são disjuntos, ou seja, eles não têm elementos em comum, a gente vai desenhar duas regiões separadas para representar os dois conjuntos. Então, aqui eu vou ter o conjunto A com os seus elementos e aqui o conjunto B com os seus elementos também. No próximo caso, nós temos o conjunto A é formado por 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B formado por 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a união com B vai ser o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Percebam que os dois têm elementos em comum, mas na hora de escrever eu só vou escrever uma vez, né? Não precisa repetir os elementos que são em comum. Nesse caso, como esses dois conjuntos possuem elementos em comum, a sua representação deve lembrar um pouco também aquele caso de interseção, né? Você vai desenhar aqui o conjunto A, o conjunto B deve ser desenhado com uma região em comum com o conjunto A. Então aqui nós vamos representar nessa situação os elementos em comum, que são o 3 e o 4. Aqui vou representar apenas os elementos que pertencem ao conjunto A, e nessa região aqui apenas os elementos que pertencem ao conjunto B. Então essa é a representação e a união vai ser simbolizada dessa forma. Sendo A igual a 1, 2 e 3 e B igual a 0, 1, 2, 3 e 4, quando a gente realizar a união desses dois conjuntos, percebam que vai gerar o seguinte: o conjunto 0, 1, 2, 3 e 4, que é o próprio conjunto B. Por quê? Porque o conjunto A está contido no conjunto B, né? Bom, a representação é simples também, né? Nós vamos desenhar aqui primeiramente o conjunto B, que contém todo o conjunto A. Então, o conjunto A vai estar aqui nessa região delimitada interna ao conjunto B. Então, aqui eu vou representar os elementos que fazem parte do conjunto A, que são comuns com o conjunto B. E na região fora dessa região do conjunto A, vou desenhar os elementos do conjunto que pertencem apenas ao conjunto B, que é o 0 e o 4. As propriedades da união, elas também são decorrentes da sua própria definição. Na primeira situação, dizemos que B está contido em A se somente se a união com B for igual ao conjunto A. Isso também pode ser facilmente observado através do diagrama de Venn.
Então, aqui, ó, eu tenho o conjunto A e eu estou falando que B está contido no conjunto A. Então, o conjunto B está aqui dentro, certo? Quando nós realizarmos a união desses dois conjuntos, só pode gerar o próprio conjunto A, né? Não há nenhum outro elemento fora desses dois conjuntos que vai fazer com que essa união seja diferente do próprio conjunto A. E essa primeira propriedade nós vimos anteriormente no último exemplo, que foi visto no slide anterior. A segunda propriedade, ela diz o seguinte: A união com B é igual a B união com A. Ou seja, a união é comutativa. Não importa se eu realizar a união com B ou B com A, o resultado será o mesmo. Ou seja, trocando a ordem dos conjuntos, o resultado permanece o mesmo. E a terceira e última propriedade aqui no caso, diz que a união entre três conjuntos é associativa, ou seja, se eu realizar primeiramente a união com B e posteriormente a união com C, é a mesma coisa que realizar a união entre B e C e depois com o conjunto A. E isso vai acontecer para quaisquer conjuntos A, B e C que eu defini. Bom, uma situação que é muito cobrada em processos seletivos é sobre a quantidade de elementos do conjunto A união com B. Ou seja, eu quero definir uma fórmula que me permita calcular o número de elementos da união com B sem necessariamente eu saber quais são esses elementos, apenas a partir do número de elementos que cada um desses conjuntos possui, né? E para a gente chegar nessa fórmula, eu deixei aqui desenhado essa ilustração que representa a interseção entre dois conjuntos, né? Ou a relação entre esses dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B, e que possuem uma certa interseção, né? Então, a partir dessa visualização, a gente vai chegar numa fórmula aqui. Percebam que, se eu representar o número de elementos, o número de elementos de A união com B, né, dessa forma, como que eu poderia calcular esse número de elementos de A união com B? Bom, basta observar que eu poderia simplesmente somar o número de elementos de A ao número de elementos de B. O problema é o seguinte: devido ao fato de que esses dois conjuntos podem ter uma interseção, esses elementos que estão aqui na interseção, eles serão contabilizados duas vezes nessa fórmula. Então, para evitar que isso ocorra, o que nós vamos fazer? Nós subtrairemos pelo número de elementos da interseção desses dois conjuntos. E aí, assim, dessa forma, esse número de elementos da interseção será contabilizado apenas uma única vez. E o resultado gerado aqui ao final é o que representa o número de elementos de A união com B. Bom, nesse caso aqui, nós estamos tratando de uma situação em que os dois conjuntos possuem uma interseção. Mas caso A e B eles sejam disjuntos, né? A e B são disjuntos, o que isso implica, né, para nós? Isso implica para nós que A interseção com B é o conjunto vazio. Por sua vez, isso quer dizer que o número de elementos de A interseção com B é zero. Então, se o número de elementos de A interseção com B é igual a zero, essa fórmula aqui ela será reduzida para uma fórmula mais simples, né? O número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, né? Então, nesse caso aqui, nós temos duas fórmulas, né? Uma para quando os conjuntos têm alguma interseção, e essa outra quando esses dois conjuntos não possuem nenhuma interseção, ou se os dois conjuntos são disjuntos. Bom, agora nesse exemplo, então, veremos uma forma de aplicar aquela fórmula que vimos no slide anterior.
O exemplo fala o seguinte: o número de elementos da união de dois conjuntos A e B é 15. Então, pelo enunciado, a gente pode escrever o seguinte, que o número de elementos de A união com B é 15. E ele continua, se o número de elementos de A é 7 e o número de elementos de A interseção com B é 3, determine o número de elementos do conjunto B. Então, é simplesmente aplicar na fórmula anterior os valores que a gente possui aqui nesse momento. Então, nós teremos o seguinte, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Perceba aqui no enunciado que esses dois conjuntos não são disjuntos devido ao fato que a interseção existe e que ele possui 3 elementos. Então, vamos substituir aqui, né? Número de elementos de A união com B, 15. Número de elementos de A é 7. Mais o número de elementos de B é o que eu estou querendo calcular. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar ele de x. Menos o número de elementos de A interseção com B, que no caso foi dado aqui, e é 3. Isso aqui resultou, então, em uma equação simples do primeiro grau, né? Então, nesse caso, a gente deve realizar as operações aqui de tal modo a isolar a nossa variável x. Então, dessa equação, a gente poderá escrever o seguinte, eu vou deixar o x neste lado aqui da nossa equação e os outros números eu vou transpor para o outro membro da equação com a sua operação inversa. Então, aqui eu vou ter o 15, o mais 7 vem para o outro lado, menos 7, e o menos 3 fica mais 3. E isso tudo é igual a x. Resolvendo aqui, nós teremos 15 menos 7 mais 3, resultando em 11. Então, 11 é igual a x. Ou seja, o número de elementos do conjunto B é igual a 11. Bom, chegamos ao fim dessa videoaula e com ela indico estes exercícios para que você pratique o que foi ensinado aqui. Lembre-se, essas atividades farão parte do seu mural no Padlet, portanto, capriche na escrita e na construção do seu mural. Além disso, caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre algum exercício em específico, entre em contato comigo via WhatsApp. Bons estudos e até a próxima videoaula.